Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar mais uma vez, mais um domingo, na presença do nosso Deus, na qual Ele me deu essa oportunidade de falar, de anunciar o Evangelho. Sou grato a Deus pela responsabilidade que me foi dada, pela confiança do nosso pastor, que foi também nos confiado nesta noite, de anunciar a palavra de Deus. Nós sabemos que quando a gente temos esse privilégio, devemos dar valor, devemos valorizar. E esse privilégio, irmãos, foi dado a nós, como cristão, de anunciar a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso sermão nesta noite está escrito em Lucas. Quem tiver um exemplar da Bíblia Sagrada e quiser nos acompanhar, está escrito em Lucas, capítulo 1. Aliás, Lucas capítulo 5, verso do 1 ao 11. É um texto bem conhecido entre os irmãos. Quem puder nos acompanhar. Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: E aconteceu que, partindo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando no dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar aberto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por mandar lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram o encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E
levando os barcos para a terra, deixou tudo e o seguiram. Amém? Uma leitura bastante extensa, mas que nos vai trazer uma lição para nossas vidas nesta noite. Uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos: quem veio com sede de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Quem saiu da sua casa sedento para ouvir a palavra de Deus? Porque a partir desse momento, os nossos ouvidos será tomado pelo nossa boca. Ou seja, nós vamos se alimentar pelos ouvidos. Porque já dizia o sábio Jó, dizia que nossos ouvidos são como a boca que degusta as palavras. Porque tem palavras que são boas, que massageiam nosso ego, mas também tem palavras que são duras, né? A nosso ouvido, nossa alma, ela se alimenta pelo ouvido. A nossa alma, ela se alimenta por palavras. Certa vez, Jesus pregando, dizendo o seu sermão duramente, aleluia, e os seus discípulos chegavam perto dele e diziam assim: Jesus, dura é teu discurso. Aí o povo indo embora. Jesus olhou para o discípulo: vai tu também embora. Aí ele disse desse jeito: para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Nesta noite nós temos palavras de vida. Nós somos incumbidos, aleluia. Hoje é culto de missão, culto na qual nós estamos sendo instruídos a lançarmos as redes, assim como esse texto nos ensina. Nós vemos o título desse tema nesta noite, que diz assim: das redes vazias ao campo de missão. Irmãos, uma pergunta que não quer calar, muitas das vezes, é esta: por que a igreja existe? Para que existe esse templo maravilhoso? Para que nós estamos aqui todos os domingos? Para que nós estamos aqui nos cultos matutinos, nas consagrações, nos círculos de orações? Que propósito é este, irmãos? Para que a igreja? Você pode perguntar para qualquer pessoa, pode perguntar à vontade. Uns vão dizer: estamos aqui, irmão Micael, para adorarmos, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para cuidar, para termos comunhão. Sim, não está errado, estamos sim para fazer tudo isto, mas existe um propósito maior do que esses todos que nós estamos aqui. Chama-se a missão, a disponibilidade. A missão começa, irmãos, na disponibilidade de você obedecer. Nós vemos aqui no texto, Jesus chega, vê os seus, na verdade ele não era discípulo ainda, estavam os três, estavam os três, Pedro, né, pescadores, né, Simão Pedro, né, estava Tiago e João, os três estavam lavando as redes, de forma que, na qual o texto fala, que eles estavam no fim de um trabalho, acabando a labuta da noite, que eles tinham passado a noite pescando, e não tinham apanhado nada, a noite todinha a trabalhar, podemos dizer assim, em vão, de forma que ele não tinha propósito algum de voltar aí pescar novamente. Mas Jesus, aleluia, ao ver aqueles homens, pediu para que encostasse os barcos, e ele entrou no barco, como diz o texto, e lá ele afastou um pouco o barco, pediu para afastar um pouco, e começou a pregar, aleluia, as multidões, ensinando, aleluia, ensinando
como servir a Deus, como fazer o propósito de Deus, a salvação. E nós vemos que a missão, nós vemos aqui, que começa quando a gente se disponibiliza a fazer a obra do Senhor. Mas você pode dizer: Micael, mas eu não tenho como fazer missão, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, eu não sei, não tenho palavras bonitas, eloquentes para pregar. Você pode muito bem dizer isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho dons, eu não tenho recursos, não tenho nada para pregar. Mas existe uma coisa que a gente vê nesse texto aqui, é a disponibilidade e a obediência à palavra. Nós vemos que estes homens estavam todos lavando a rede, triste, com certeza, absolutamente, eram profissionais, trabalhavam como pescadores, e eles não questionaram Jesus, disseram: sobre a sua palavra, nós vamos voltar para lançar as redes. E aí onde está a obediência? Pedro conhecia o lago profundamente, conhecia o lugar, conhecia tudo, ele tinha argumento para discordar de Jesus, ele tinha, aleluia, ele tinha tudo para dizer: não vou. Ele tinha todos os argumentos, ele tinha tudo para dizer assim: não dá para mim ir pescar novamente, porque ele era um pescador. Aleluia. Jesus está falando nessa noite, irmãos. Aleluia. Muitas das vezes você pode dizer assim: eu não tenho tempo, eu trabalho, eu sustento a minha casa. Aleluia. Mas aqui nós aprendemos que estes homens também faziam a mesma coisa que você fazia. E muitas das vezes nós desprezamos a pregação da palavra. Muitas das vezes nós deixamos para segundo plano, colocamos nossa vida no primeiro lugar. Aí onde vem, qual o seu propósito de existir a igreja, se não for para pregar esta palavra? Qual o propósito de existir a igreja, se não tiver, aleluia, buscando os sedentos, almas perdidas? Quantas almas você, como conhecedor da palavra de Deus, você como estudante da escola bíblica dominical, conhecedor da palavra que liberta as pessoas, querendo muitas das vezes que nem Jonas, aleluia, a Bíblia fala da história de Jonas, que quando Deus mandou ele falar, pregar, ele ficou sem querer ir, querendo que o mal acontecesse àquele povo. 120 mil homens, mas ele queria com seu coração que eles morressem, não queria salvação, mas Deus colocou ele em uma moinha, botou ele num ventre de uma baleia, de um peixe. A Bíblia não diz o nome a gente está falando aqui, mas não é a baleia, mas é um peixe, grande peixe, a Bíblia fala. Passou pelo processo para pregar. Irmãos, uma curiosidade, você pensa, irmãos, que o discurso de Jonas foi grande? Foi bonito? Ele fez teologia, irmãos? Irmão, eu não sei pregar porque eu não tenho um curso de teologia. Não, o discurso de Jonas foi simples. Foi uma frasinha, não foi, pastor? Eis que Deus subjugará essa cidade. Se arrepende dos seus pecados, somente. Irmãos, eu vou contar um testemunho de um homem, que ele pegou um carro, pastor, saiu lá do interior de São Paulo, junto com outro camarada. Deus tinha mandado ele dar uma mensagem. Quando ele chegou, o carro viajou horas, parou na Praça da Sé, em São Paulo, viajou, irmão, rapaz, sai dessa mensagem aonde? Deus mandou eu dar a mensagem neste tal lugar. Foi lá na Praça da Sé, em São Paulo, quem conhece? Acabar, quando chegou lá na Praça da Sé, gritou: Jesus te ama! Entrou para dentro do carro,
fechou a porta e foi-se embora. O companheiro dele que estava dizendo: rapaz, tu viajou esse tempo todo para chegar aqui nessa praça e gritar: Jesus te amas? Ele: sim, mas Deus mandou. Depois ele ficou sabendo que um camarada ia se jogar do prédio, escutou na hora que ele gritou: Jesus te ama. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, não volta vazia. Você pode até pensar: mas eu preguei ontem no culto todinho, o pastor também pregou, o irmão pregou, e ninguém se rendeu. Foi inútil o culto, você pode até pensar. Ó, irmãos, a palavra de Deus tem endereço certo. Você pode até estar duvidando, aleluia. Você pode até estar achando que não tem ninguém ouvindo, aleluia. O seu testemunho de crente, o que você faz, isso tudo o mundo observa. Por isso que Jesus disse: nós somos a luz do mundo, o sal da terra, aleluia. Nós devemos ser desse jeito, diferente. E nós vemos aqui, irmãos, que eles obedeceram a palavra. Pedro, um homem experiente, pescador, sabia o jeito, a maneira. Eu não sou pescador, não sei, mas imagino eu que alguém falasse alguma coisa da minha profissão, eu talvez soubesse dizer. Pedro também sabia, porque ele era profissional. E nós vemos aqui, irmãos, que ele conhecia a pesca, mas ele foi obediente. Muitas das vezes, irmãos, nós somos desobedientes. Muitas das vezes nós estamos passando por coisas, por dificuldades, por sermos desobedientes a Deus. Essa missão, irmãos, Deus poderia muito bem salvar o mundo e levar para a eternidade. Podia salvar e levar, mas não, Ele deixou essa missão para que você pregue. O sangue desses inocentes que estão aí perdidos no mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação, buscando felicidade em drogas, buscando felicidade em prostituição, buscando felicidade em bebidas, perdido. Nós somos responsáveis por isso. Nós, como cristão, conhecedor da palavra de Deus, conhecemos a verdade, conhecemos a verdadeira felicidade. Nós somos responsáveis por isso. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que esses homens fizeram exatamente como Jesus quis. E eles entrou no barco e foi pescar. De forma que os peixes, aleluia, eles pegaram tanto peixe, irmãos, mas muitos peixes, de forma que ele deu sinal para o outro barco que estava passando, para vir ajudar, porque o barco estava vindo a pique, ia cair, ia afundar de tanto peixe. Olha aí a bênção, irmãos, aleluia. Para quem é obediente, olha aí, irmãos, o agir de Deus. Olha aí o milagre acontecendo para quem é obediente a Deus. Tem gente que acha que o milagre, aquele irmão tem sorte, aquele irmão é isso porque fez isso e isso. Irmãos, você já olhou a vida dele? Você já viu se ele é obediência, se ele não é? Como é que está? Aleluia, aleluia. Faça a sua parte, irmãos. Reconheça, aleluia, e faça e obedeça e faça a obra do Senhor. Irmãos, a missão nasce da graça. Pedro contemplou, quando ele viu o milagre acontecendo, ele contemplou o seu próprio pecado. Ele percebeu, o texto fala que ele percebeu e pediu para Jesus se afastar dele. Pediu para Jesus se afastar dele, que tamanho era o milagre, o pecado que eles tinham. Eu sou um homem pecador. Eles mudaram ao obedecer, ao fazer a vontade de Jesus. Ele mudou. Ali houve um choque. Tem gente, irmãos, que só aprende quando passa por esses processos. Quando passa
por problemas e ver o verdadeiro milagre, Jesus na sua vida. Quantos de nós já passamos por livramentos, passamos por coisas que quando a gente olha e o mundo vê e diz, é impossível alguém escapar daqui, e Jesus livrou você, livrou todos nós. Nós estávamos como perdidos, estávamos com o nosso passaporte carimbado como perdido, porque para ser perdoado nossos pecados, antigamente, na antiga aliança, era um processo difícil. Tinha que fazer um cordeiro, tinha que fazer o animal não tinha ter mácula, tinha que ver se Deus ia receber aquele sacrifício, tinha que ser um sacerdote, tinha que ser um processo, e ainda por cima, irmão, o pecado não era perdoado. O pecado era como se colocasse debaixo do tapete. Aleluia. Mas existiu, aleluia, o único sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para nos salvar, foi através de Jesus como Cordeiro. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi tão grande para que possamos ser salvos e atender e transmitir essa salvação, de forma que os pecados foi perdoado, os pecados para trás de Jesus, foi os pecados atual e os pecados futuros, está tudo perdoado, está tudo pago, irmãos. Imagine só você almoçar, jantar num restaurante mais caro e chegar lá na hora de pagar a conta, o cara, não, não precisa pagar não, alguém já pagou por você. A mesma coisa é a nossa salvação, irmãos. Está tudo pago, está tudo garantido. Cabe a nós só anunciar esta palavra, aleluia. Essa missão, irmãos, é um privilégio para nós falar de Jesus. Nós conhecemos a verdade nos alcançou. Se hoje Deus decidir nos levarmos a nossa vida, mas temos uma vida eterna a nos esperar. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, e os seus parentes que estão no mundo perdido, será que vai ser a mesma coisa? Este culto, irmão, não é culto para nós ficarmos dando glória não, é para nós tomarmos consciência, assim como Pedro tomou consciência aqui, ao obedecer. É culto para nós chamarmos a realidade, chegarmos a um consenso. Nós somos igreja, parou para pensar, irmãos, nós somos salvos, nós temos um céu, e por que não falar para o mundo? Por que não dizer assim, diga ao mundo, aleluia, que Jesus salvou, aleluia, diga ao mundo que há uma felicidade, manda esse povo experimentar Jesus, aleluia. Manda esse povo fazer uma experiência. Muitos dizem assim, eu vou fazer uma experiência. Aí faz uma experiência numa bebida, numa droga, numa prostituição, mas não tem coragem de experimentar Jesus. Faça um desafio, crie estratégia, aleluia. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Porque quem convence o homem não é a palavra não, é o Espírito Santo. Que façamos a nossa parte, obedecemos, aleluia, o item, o anúncio da palavra de Deus, esta missão. E nós vemos que Pedro, ele contemplou o seu próprio pecado. E Deus usa as pessoas quebradas. Ele usa aquelas pessoas aquebrantadas. Ele usa as pessoas que se reconhecem e sabem que é pó e cinza para pregar a palavra de Deus. Quanto de nós, irmãos, que só vamos às vezes aceitar essa missão de pregar a palavra de Deus quando estamos na ruinha.
Quando estamos e muitas das vezes você pode até perguntar, por que eu estou passando isso? Mude essa palavra de porquê e diga, para que estou passando por isso? Aleluia. Irmãos, a dor nos ensina. A dor, ela nos trata, ela nos molda, ela nos deixa, aleluia, de forma que a gente às vezes não consegue nem entender no momento. A aflição, ela tem data de validade. A luta tem data de validade. Ela tem começo, meio e fim. Mas ela nos ensina. Nos ensina. Pedro aqui, ele aprendeu. Talvez ele, a Bíblia não diz isso, mas talvez no seu coração, na sua alma, disse, da onde é que eu vou? Da onde é que eu vou novamente jogar essa rede? Eu passei a noite todinha inteira, lançava para um lado, lançava para o outro, e nada, não está na Bíblia, irmão, mas eu fico imaginando a luta, a aflição, o conflito dele, mas ele obedeceu, ele disse, por sua palavra irei. E nesta noite, irmão, é noite nós obedecemos. Quanto mais, irmãos, nós olhamos e entendemos este verdadeiro evangelho, maior será o nosso compromisso. Quanto mais nós temos e entendemos a palavra de Deus, maior é a nossa carga, posso dizer assim, nossa responsabilidade. Ou você pensa que vocês não têm responsabilidade de nada? Você tem Jesus aqui, senta no culto aqui, no banco, e pronto, estou salvo. Os de lá que vão para o inferno, é? Não. Deus vai requerer o sangue daquelas pessoas. O julgamento, para quem conhece as leis, ele é mais pesada. Um juiz, ele é julgado no rigor da lei. A mesma coisa é o crente que conhece a palavra, sabe da verdade, aleluia, é batizado com o Espírito Santo, aleluia, tem os dons espirituais que Deus deu à igreja, aleluia, e você se amarra, enterra o talento, tem dons, e não procura usar na presença de Deus. Irmãos, Deus vai requerer o nosso, aleluia, a nossa vida aqui não é em vão. Deus vai requerer. Quanto mais nós se envolvermos na casa do Senhor, mais responsabilidade devemos ter. Nós sabemos que a missão, irmãos, ela deve alcançar os perdidos. Uma missão que não tem objetivo, que não tem propósito, não é uma verdadeira missão. Um soldado, quando vai à guerra, ele tem um propósito. A mesma coisa é o crente. O crente viver sem propósito, viver a vida aí ao relento, irmãos? Não, nós temos um propósito, aleluia. Nós temos um objetivo, é chegar ao céu e levar o maior número possível de pessoas a Deus, aleluia. Enquanto você não se render ao seu propósito que Deus colocou, a bênção não chega. A bênção fica travada ali, ó, aleluia. E você fica relutando, fica moendo ali, querendo fazer um jeitinho, que nem Sara fez. A Bíblia diz que Jesus prometeu um filho a Sara, e ela pegou e disse, não, vou dar um jeitinho aqui, Deus, vou dar um jeitinho aqui, eu vou botar aqui uma concubina minha, para deitar com Abraão, vou ajeitar aqui. Irmãos, Deus não precisa disso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E fica na prova. E ela quis ajeitar e deu errado. E aí a confusão que acontece aí até hoje, briga de irmãos. Não, Deus prometeu, irmãos, fique na promessa, e obedeça, aleluia. Nós vemos aqui, irmãos,
que você irmãos, pode e deve contribuir de contribuir para a missão. Aí você pode dizer, como é que eu vou contribuir para a missão? Você, irmãos, pode contribuir para a missão de várias formas. Você contribui para a missão indo. Você contribui para a missão enviando pessoas. Você contribui para a missão sustentando as pessoas lá na missão, orando pelas pessoas na missão, mobilizando. Marca uma cruzada, o pastor marca uma cruzada, tem coragem de mobilizar ninguém, de convidar ninguém, tem vergonha de ser crente. Tem crente 007, não existe isso, irmão? Tem crente que é 007, a gente não sabe nada, na faculdade, na escola, no trabalho. Nós devemos ser luz, irmãos. Que as pessoas passem por você e digam assim, eu vou ser crente igual fulano, igual ciclano. Ali sim, vale a pena. Vale a pena ser um crente como fulano. Agora tem uns que podem dizer assim, rapaz, eu posso ser crente, mas como fulano, ciclano, eu não quero ser não. Mas como Beltano eu quero ser. Porque há um brilho. Nossa luz tem que brilhar na escuridão. E nós vemos, irmãos, que tem gente que tem medo. A missão, ela substitui o medo. Aí eu pergunto, tem medo de fazer missão? Mas não tem medo de pecar? Não tem medo de falar mal do irmão? Tem medo de um bocado, tem medo de falar de Jesus? Não sabe falar de Jesus, mas sabe falar do irmão. Ah, não sei falar, mas sabe falar do irmão. Tenho medo. Eu não conheço a palavra. Irmãos, guarda o seu coração. Moisés era gago. E Deus tem uma missão a ele. Ele cumpriu a missão. Ele fez. Ele era limitado nas palavras, não era eloquente. E ele cumpriu a missão. Foi lá e libertou o povo de Deus da escravidão, da opressão, mas ele libertou. Deus usa você, irmãos, do jeito que você é. Deus usa você do jeito que você, com as armas que você tem. O que você tem. Ah, irmãos, eu não sei. Ser da sua casa para pregar o evangelho. Para quando um ímpio passar e dizer, rapaz, ali mora um crente. Não sabia nem que era um crente, mas na hora que você entrega a sua casa, irmãos, uma vez eu fiquei imaginando, pastor, como seria o juízo final, a pregação do juízo final, como é que vai ser? Eu dizendo, rapaz, já se passou, hoje atualmente existe quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas não sei quantos que já morreram. Como é que vai ser isso? Essa multidão de gente. No julgamento vai ser lançado, eu não sei como é, mas a gente imagina. Aí eu fiquei pensando, irmãos, tudo que nós vamos já ter, aí eu fiquei pensando, quanto tempo vai ser esse julgamento? Aí eu pensei, tudo que nós vamos ter é tempo, nós estamos na eternidade. Nós vamos parar a nossa vida para olhar e ver se você fez algo, muitas das vezes que ficou escondido. Tem gente que diz assim, que eu fiz um pecado que vou levar para a sepultura, não diga a ninguém, mas naquele dia, o universo vai ver, o mundo inteiro, o universo vai contemplar, também como vai contemplar as coisas boas que você viu e que ninguém veio, e nem viu, que você fez e ninguém viu. Por isso, irmãos, Deus colocou dentro de nós uma coisa chamada consciência.
É o tribunal de Deus na nossa vida, é a consciência. O que você faz de bom ou de ruim com má intenção, Deus está vendo. Deus está contemplando, aleluia. E nós vemos que as pessoas têm medo. Nós vemos que as pessoas vivem um propósito maior, dizer, não, meu propósito maior é cuidar da minha mãe. Mas nós vemos, irmão, nesse texto aqui, que os 3 homens, eles largaram as redes e largaram os barcos e seguiram a Deus. Jesus disse assim: a partir de hoje não serás mais pescadores, mas pescadores de homens. Aleluia. E nesta noite, irmão, eu digo, debaixo do sangue de Jesus, Deus está dizendo desse jeito para você aí, ó. A partir de hoje, você não vai ser mais a pessoa que você é. Você vai ser uma pessoa pescadora de homens que estão perdidos, sem paz, sem Deus e sem salvação. Que possamos ter esse compromisso, irmãos, de anunciar essa palavra, de buscar essas pessoas que estão sem rumo, que estão perdidas. Que possamos fazer que nesses 3 homens, que ao obedecer a palavra de Deus, Deus fez um milagre na vida deles, que largou tudo. Tem gente que diz assim: rapaz, eu não posso largar isso e aquilo outro. Acha que a nossa vida não vai passar. Irmãos, o sábio Salomão, ele diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Antes que venham os maus dias e nele não tenha mais contentamento. Aleluia. Não vou deixar para fazer a obra do Senhor quando eu terminar a minha casa. Quando eu comprar meu carro, eu vou fazer a obra, viu, pastor? Quando aquela estrada lá estiver boa, lá naquele interiorzinho, eu vou pregar o evangelho. E as almas perdidas indo para o inferno. E você, sabendo da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, não faz nada. Que vergonha. Que vergonha nós vamos ter de dizer assim depois: rapaz, era só pregar, era só abrir a boca. E nós aqui, irmãos, quem dá? Aí vocês dizem: não, essa missão é do pastor, você pode julgar. Não, o pastor que é responsável. Não, quem dá cria, irmãos, é o pastor ou é as ovelhas? O pastor dá o leite, mas as ovelhas dá a ração. Mas quem produz, aleluia, é vocês como ovelhas obedientes. Irmãos, pare para pensar comigo. Tem crente, irmãos, que passou a vida todinha, nunca ganhou uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. Uma para me chegar aqui e dizer: ó, aquele ali é filho meu na fé. Tenho orgulho disso. Tem crente que passa a vida todinha disso. Não tem coragem. Fala todo tipo de assunto. Fala todo tipo de assunto com todo mundo. Mas não tem coragem de dizer assim, ó: existe um Deus que pode tirar tudo da bebida, que pode te libertar da droga. Não tem coragem de dizer isso. É amigo do camarada: não, mesmo, beleza, tal, tu vai comprar isso? Tem todo tipo de assunto. Aí tem coragem de dizer para aquele seu amigo que você conhece. Vai ficar que nem a história aqui do Lázaro e o rico, quando ele diz desse jeito. Todo mundo sabe, né? Que Lázaro era um rico que morre. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. Aí ele diz lá num lugar de tormenta. Irmãos, a Bíblia, isso não é uma parábola, isso é uma revelação, porque parábola não diz nome. A parábola, isso aqui é uma revelação de Jesus. Manda que faz com que Lázaro ressuscite, pai Abraão, e manda avisar para os meus irmãos não vir para cá no lugar de tormento. Você quer que faça isso, irmãos? Manda ressuscitar. O pai Abraão: não,
Tem Moisés e os profetas, que ele ouça. Você vai esperar que aconteça isso, irmãos? Nós conhecendo a palavra, culto de missão, culto de anunciar, de se, posso dizer, de tomar essa responsabilidade, posso dizer assim. Passa a vida toda e não tem coragem. Cadê, irmãos? Podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias? Que vergonha. Devemos, irmãos, todos, aí não, essa responsabilidade é do pastor. Todos os crentes devem ser envolvidos na obra da missão. É todos. É do porteiro ao presbítero, ao diácono, ao pastor da igreja. É da criança ao jovem da mocidade. Tem que estar envolvido nessa palavra. Jesus está às portas. Esta salvação, aleluia, aleluia. Eu faço minhas palavras com a palavra do apóstolo Paulo. Como não se atentar para esta tão grande salvação? Irmãos, o céu é verdadeiro. O céu existe. Lugar de alegria. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou-se de glória. A atmosfera celestial é magnífica. Aleluia. Com palavras nós não podemos explicarmos. Não há um adjetivo, não há uma palavra que a gente consiga dizer assim, o céu é isso, não. É muito mais. Porque lá é a habitação de todo o poderoso Deus. Aleluia. E nós estamos prestes a ir para lá, irmãos. E podemos levar várias pessoas e não estamos parados. Irmãos, você pode dizer, irmãos, mas... Você pode dizer, irmãos, aqui no Código de São Mateus é assim, desde que foi fundada a igreja. Mas é hora de nós mudarmos. É hora de nós olharmos não para trás. É hora de nós avançarmos. É hora de nós chegarmos, aleluia, há lugares que nós não sequer nem entramos, nem olhamos. Tem pessoas, irmãos, que a gente olha na rua, passando aí sem Deus, que a gente tem, nosso coração já julga e diz, essa aí não tem mais jeito não. Para essa aí, não tem mais jeito não. Mas você já apresentou Jesus para aquela pessoa? Você já disse àquela pessoa que há uma saída para ele, daquele fundo de poço que ela vive? Pense nisso, irmãos. Tome essa responsabilidade. Se envolva neste verdadeiro evangelho. Deixamos de ser um crente parado. Que deixamos de ser um crente qualquer. E se envolvamos, aleluia, na presença de Deus. Irmãos, eu vou contar um pequeno testemunho de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. 1992, Santo Antônio de Salto da Onça, eu estava no púlpito, congresso de jovens, no sábado de tarde, culto aqui, o povo, irmão, tudo morrendo de fome para ir almoçar, naquela época existia congresso. E eu, criança, correndo, rodeando a igreja, 7 anos de idade apenas. Fui para trás do púlpito assim, fiquei parado bem aqui assim. O púlpito maior que eu. De repente um negócio me pegou assim. Eu comecei a pular. Falando línguas estranhas, aleluia. Falava línguas estranhas, as crianças que estavam rodeando comigo, tudinho viram aquele movimento, correram, tudinho arrodearam de mim. Quem eu colocava as mãos, o poder foi tão grande. Quem eu colocava as mãos era batizado também. Quem eu colocava as mãos era batizado também. Eu imagino, pastor, que o céu é desse jeito. Aquele peso de glória que o apóstolo Paulo fala, é desse jeito, é o batismo com o Espírito Santo. Quantos de nós somos batizados com o Espírito Santo? Quantos de nós somos batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão assim. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. É bom, não é, irmãos? Fala línguas estranhas. O mover do poder de Deus, a mesma coisa no céu. Aleluia. Que possamos ter esse gostinho de morar no céu. Que possamos se envolver na palavra de Deus.
Irmãos, estou chegando ao final do nosso sermão. Irmãos, confie e obedeça ao Senhor, no comandante Jesus. Confie, acredite nessa missão, se envolva na palavra de Deus, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. De forma que as pessoas vão passar a dizer: rapaz, fulano está tão abençoado, fulano está tão diferente. Mas vai ver, ele está envolvido. Deus abençoando ele. Vai causar espanto, irmãos. As pessoas vão olhar. Eu duvido alguém. Eu desafio qualquer crente aqui que se envolver verdadeiramente na palavra de Deus, neste livro aqui, estudar, fazer a obra do Senhor, e Deus não abençoar. Eu desafio. Não tem esse não, irmãos. Se ele se envolver verdadeiramente no Evangelho, Deus abençoa. É bênção de um lado, é bênção do outro. Aleluia, é Deus curando, é Deus abrindo as portas, é Deus fazendo mover. Irmãos, que a nossa oração nessa noite seja essa: usa-me, Senhor, para alcançar o máximo possível de pessoas na terra. Que não se aparte, irmãos, da nossa boca a palavra de Deus. Devemos meditar dela dia e de noite. Ore, busque, faça um propósito. Busque a Deus, deixe para trás. Não, mas fulano vai falar isso e aquilo de mim. Não. Faça um propósito, faça um compromisso com Deus. Quem se compromete com o Evangelho de Deus, Deus tem compromisso com você também. Quem se compromete com esta palavra, Deus também vai ter compromisso com você. Porque quem se envergonha do Evangelho, o Pai vai se envergonhar de você diante do Pai. O Filho vai se envergonhar. Aleluia. Guarde no seu coração essa palavra, irmãos. Que nós possamos sair daqui mudado. Que possamos sair daqui diferente. Que possamos sair daqui dizendo assim: eu não sou mais um mero crente, não. Eu sou um crente diferente nesta noite. Que possamos ser uma luz para o mundo ver e dizer assim: eu quero ser um crente igual fulano, igual Beltrano, cheio da palavra, cheio da unção. E peça a Deus que Deus venha lhe usar da forma que você é. Da forma que você é, do jeito que você faz, que Deus possa lhe usar, irmãos. Guarde no seu coração. Essa palavra nessa noite, irmãos, pode muito bem você dizer: rapaz, mas podia ser diferente. Mas é nessa noite que Deus colocou no meu coração, para que você escute e seja diferente nesta noite. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.